Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gálatas. O evangelho, não, mas a carta, melhor dizendo, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. A maior parte, capítulo 6, a maior parte dos nomes que você encontra no Novo Testamento são nomes de cidades. Corinto é uma cidade, Éfeso é uma cidade, Tessalônica é uma cidade, mas Gálatas não é para uma cidade, é para uma região, é a região da Galácia, é uma região com muitas cidades, e essa carta foi para toda aquela região. É como se escrevesse uma carta para a região metropolitana de Campinas, é como se escrevesse uma carta para a Grande São Paulo, várias cidades envolvidas. Então Paulo escreve aos cristãos daquela região. Capítulo 6, o versículo 7 até o 10, e depois você vai manter a sua Bíblia aberta comigo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: não erreis, não erre. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, pode reparar que está com um E maiúsculo, que é do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos, aos comuns da mesma fé. Vamos pedir para Deus falar conosco. Querido Deus, a sua palavra, ela é rica por si só. E a verdade é que ela não precisa de oração para ser poderosa. Nós é que precisamos orar para nos alinharmos à sua palavra, para estarmos sensíveis à sua voz, para percebermos a sua voz mais claramente do que a voz do pregador, de forma que a sua palavra seja vida em nós. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor fale conosco. Amém. Você pode sentar. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta nesse texto. E nós vamos meditar sobre ele. O tema dessa mensagem é colhendo o que semeia. Colhendo o que semeia. Pense numa coisa que é muito importante para você. Pense numa coisa que você quer muito. Seja uma bênção, seja um reconhecimento, seja uma compensação, seja uma justiça numa área em que você está sendo injustiçado, não importa. Pense numa coisa que você quer muito alcançar, ou precisa muito alcançar, qualquer área. É isso que nós vamos chamar de colheita. O que você quer ter, o que você precisa ter, o que você deseja, espera alcançar. O que nós lemos aqui me inspira a falar sobre algo muito simples. Eu recebi nessa semana um recado no meu celular e ele dizia algo muito simples. Ele dizia assim: no decorrer da sua vida toda, talvez você precise de um médico uma vez ou outra. Talvez precise de um advogado uma vez ou outra. Talvez precise de um arquiteto uma vez ou outra. Mas de um agricultor, você precisa 3 vezes no dia. Eu falei, é verdade. Café da manhã tem coisas que vêm da terra. No almoço tem coisas que vêm da terra. E na janta
tem coisa que vem da terra. Então essa ideia de plantar e colher é uma ideia muito verdadeira da Bíblia toda. O Velho Testamento fala disso, o Novo Testamento fala disso com clareza, horas com uma clareza como a do texto que nós lemos, que fala com todas as letras, e ora com outras palavras, mas falando a mesma coisa. Eu não sei se você já morou na roça, se você já plantou alguma vez, mas isso aqui não é difícil de entender. Essa ideia de plantar e colher é uma ideia tão clara, tão óbvia, tão simples, que nós precisamos aprender hoje com ela. Agora tem algo especial aqui para dizer para você. Lá em Mateus capítulo 13, diz a Bíblia, que um homem saiu a semear. Olha, uma parábola de Jesus, usando de novo a figura do plantio, da colheita. Mas ele estava usando essa figura para falar do reino de Deus. E ele diz que o semeador saiu a semear. E saiu com a sua semente ali, e uma parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte da semente caiu entre as pedras, as rochas. Uma terceira parte caiu numa terra que tinha muito espinho. E uma quarta parte caiu numa terra boa. A primeira parte, que ficou no meio do caminho, veio um passarinho e roubou. A segunda parte, que caiu no meio das pedras, até nasceu. Mas como não tinha raiz profunda, logo perdeu a sua força. O sol acabou com ela, não deu nada. A terceira parte, que caiu entre os espinhos, até nasceu. Mas os cuidados do mundo, os problemas, os espinhos, impediram que aquela planta fosse adiante. Também morreu, não deu nada. E só a quarta parte é que deu fruto, que deu certo, que gerou, que brotou, que cresceu, que florou e que produziu fruto. Agora não me preocupo de verdade com a parte que cai nas pedras, porque essa nasce. Mas cabe a você dar profundidade ou não ao que você ouve. Não me preocupo tanto com a parte que cai entre os espinhos, porque essa nasce. Cabe a você suportar as lutas, porque lutas todos temos. A parte que cai em terra boa, louvado seja Deus, que vai dar muito fruto. O que me preocupa é a primeira parte. É a parte que cai no caminho, vem o passarinho e rouba. E aí quando Jesus encontra com os discípulos, e eles perguntam, o que quer dizer isso aí? Jesus explica para os discípulos o que é cada parte da parábola. E aqui tem um segredo maravilhoso. Ele diz, a parte que cai no caminho, que o passarinho come e leva embora, o passarinho é o diabo. A semente é a palavra de Deus, o semeador é o quem prega. É quando uma pessoa ouve e não entende. Então entender é tão importante para o processo quanto qualquer outra coisa. Entender a palavra é tão importante quanto a própria palavra, quanto ter um pregador, quanto ter uma semente. Porque se você não entender, então virá o diabo e roubará a semente que está sendo lançada. Nessa hora, não temos chance nenhuma. Hoje à noite eu vou pregar com uma clareza singular. Eu vou pregar devagar, eu vou falar mais do que pregar. Mas eu espero que você entenda em nome de Jesus, para que os passarinhos não roubem da sua vida. Você pode dizer um amém? Amém. Que bom. Colhendo o que semeia, só se colhe o que semeia. 3 lições desse texto. A primeira lição fácil de entender, se morou na roça ou não. E a lição é, não existe colheita sem semear. Não existe. Olha o que o versículo 7 diz. Não erre. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa zombar, é a mesma coisa. Não erre. Porque tudo o que o homem, e aqui é o gênero,
a raça, não é o gênero, é a raça, tudo que o ser humano semear, isso também ceifará. Gente, semear, para essa analogia, é escolher o que você vai plantar, é escolher a semente. Semear passa pelo preparo do terreno. Semear é verificar as condições que estão ao seu redor. Escute, semear é um trabalho de fé. E é por isso que é uma obra de fé. Quando alguém sai com seu embornar para semear qualquer que seja a semente, essa pessoa está fazendo um trabalho de fé. Porque realmente ela precisa acreditar, olhe, ela precisa acreditar que aquela semente vai cair na terra boa. Ela precisa acreditar que o passarinho não vai roubar, que a pedra não vai deixar a raiz rasa, que o espinho não vai sufocar e que vai dar fruto. Porque se um homem ele não acreditar que aquilo vai dar resultado, ele não sai para semear. Então semear é uma obra de fé. E é talvez por isso que o tema, ele é tão abordado na Bíblia, porque a Bíblia é um livro que fala de fé, e ela usa o tempo todo a ideia do semear e colher. Semear é agir pela fé, para que a semente se torne uma colheita, mas não tem nada ainda, só tem semente e fé, mas ainda não tem o que colher. É uma obra de fé. Pessoas que se perdem nesse processo, e eu não estou falando da roça, eu estou falando da sua vida, quando você sai plantando coisas em outras pessoas, quando você sai plantando nos relacionamentos, nas instituições, na sua própria história. Pessoas que se perdem nesse processo, elas não têm o que colher. São pessoas que elas imaginam que um dia vão ter alguma coisa, mas elas nunca vão ter nada. Elas nunca vão ter nada porque não existe colheita sem semear. Não existe. As pessoas ficam esperando que o acaso a alcance. Elas querem chegar num lugar que elas nem sabem que lugar é esse. Eu ouvi uma frase que me encantou esses dias, diz: quem não sabe onde quer chegar, já chegou. Já chegou? Falei, é verdade, já chegou a lugar nenhum, porque não sabe onde quer chegar. A pessoa não sabe o que esperar da vida. A vida dela é acordar, tomar o café da manhã, se alguém der, almoçar, se alguém der, jantar, se alguém der, e até amanhã, se Deus quiser. Não há problema, mas a vida tem que ser mais do que isso. Não vai dar para colher nada se você não semear, porque não existe colheita para quem não planta, não tem jeito. O Salomão ainda disse assim, olha, quem fica observando o vento, isso está em Eclesiastes 11:4, você não precisa abrir, quem fica olhando o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca colherá. Sabe por quê? Porque fica esperando a eleição de 2018, esperando um outro partido ganhar a eleição, esperando para ver quem vai ser o outro Papa, esperando para ver, fica olhando o tempo, fica olhando as nuvens. Hoje eu não vou não, vocês viram que choveram hoje o dia todo, melhor nem sair hoje, choveu, amanhã nós vamos sair, não sei, se passar esse ventinho, e a gente vai deixando o tempo passar, gente, e nós estamos em 2017, e a vida está aí para você experimentar o melhor de Deus na sua história, na sua caminhada, uma experiência sobrenatural, uma experiência viva, uma experiência restauradora, renovadora, que vai rejuvenescer a sua alma e o seu espírito. Fica esperando, vai que melhora, vai que dá certo, vai que o vento muda e chove lá na minha horta. Não erre. Deus não se deixa escarnecer. Ele diz assim, tudo que o homem semear, isso aqui ele vai colher.
Senhor, eu não vou semear, mas eu vou crer. Continue crendo, meu filho, sem nada para colher. Eu não vou semear, mas eu vou orar. Ore mesmo, mas não vai colher nada. Eu vou jejuar sem semear. Jejue, mas não colhe, porque é uma lei, é um princípio. Isso vale lá na roça, isso vale lá na sua casa, isso vale lá na minha vida. Se eu não plantar nada, então eu não vou colher nada. Isso serve para a vida em todas as áreas. Isso serve para o seu corpo. Por que tem gente morrendo novo demais? Porque a vida toda vai semeando coisa ruim no seu corpo. Aí chega uma hora que a colheita te alcança. Por que tem gente sofrendo a alma? Porque a vida toda semeou coisa ruim na alma. E uma hora a colheita te alcança. Porque tem gente sofrendo no espírito. Uma vida espiritual patética, sofrida. Porque não plantou no espírito. Aí não colhe. E Deus não vai deixar se enganar. Aqui não tem a ver com sobrenome, aqui não tem a ver com um nome famoso, aqui não tem a ver com dinheiro, aqui não tem a ver com nada de diploma, aqui tem a ver com Deus não se deixar escarnecer. É assim para o bonito, é assim para o feio. Diga a pessoa do seu lado, você está com sorte, é assim para o feio também. É assim para o inteligente, é assim para o que não é inteligente, e não vou falar mais para você falar nada para ninguém. Vamos seguir esse negócio. O que você está esperando para semear? Ah, pastor, eu estou colhendo um negócio meio ruim aí. Viu como o negócio te alcança? Mais cedo ou mais tarde, você vai colher. E se você está colhendo algo ruim, é porque em algum momento plantou algo ruim. E você não precisa esperar colher tudo para plantar. Comece a plantar coisa boa. Comece a plantar coisa excelente, porque isso vai te alcançar também. O que você está esperando para começar a plantar, a seguir a direção que Deus tem para você? Já que nós estamos falando em roça, para você que espera colher sem plantar, eu vou dar uma da roça para você já. Tire o seu cavalo da chuva. Já ouviu isso? É melhor você tirar o seu cavalo da chuva. Porque Deus não vai quebrar a palavra dele para beneficiar aquele que fica olhando o vento e as nuvens. Deus vai dar semente ao que semeia, Mateus capítulo 13. Deus não dá ferramenta para o preguiçoso. Deus dá ferramenta para quem já está trabalhando. Na hora que você põe a mão na massa e você não tem tudo o que você precisa, mas você tem vontade. Aí Deus olha e diz, eu vou abençoar, e eu vou dar o que Ele precisa, e vou dar mais do que Ele precisa. Porque Ele já provou que quer. Agora nós queremos a vitória do Senhor deitados. Não acontecerá. Tire da chuva o cavalo, e o que você quiser tirar da chuva também você tira. Porque não vai acontecer. Segunda lição. Colheita é sempre depois do plantio. Olha como é fácil de entender isso. A colheita é sempre depois do plantio. A ordem dos fatores não altera o resultado, diz a matemática. Aí o engraçadinho diz que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Pode ser que na matemática não altere mesmo, não. 2 mais 1 é 3, 1 mais 2 é 3 também. Mas nas coisas de Deus altera. Porque nesse negócio aqui, ninguém colhe antes de plantar. Primeiro você planta e depois você colhe. Se você não lançar a sua semente no chão, então nunca chegará o dia de você colher. O mundo está meio de ponta cabeça, é verdade, eu sei disso.
Eu tenho visto umas coisas que eu falo, está acabando mesmo, e nós já entramos na última curva. Qualquer dia você vai ver o cachorro lá e o poste fazendo xixi nele, porque está tudo virado. Mas, até agora foi assim. Nós vamos completar 7.000 anos de raça humana, do jeito que você conhece a raça humana, que é igual você e a mim. Primeiro você planta, depois você colhe. Sem semente, não tem o que germinar, não tem o que brotar, não tem o que crescer, não tem o que florir, não tem o que colher. Muita gente que eu atendo, eu fico pensando comigo, Deus, será que eu preciso mandar esse povo para a roça? O cara quer o emprego antes de ter a formação. Ele quer o emprego bom antes de ter a capacitação. Ele quer a posição antes de ter a condição. E você olha para ele e diz, eu quero, porque Deus. Tá bom, filho. Precisa do que para esse emprego aí? Você, Deus vai me colocar. Vai mesmo. Mas tem uma ordem às coisas. Primeiro você planta, depois você pega. Você quer um diploma? Você pode ter 1, você pode ter 2, você pode ter 3, você pode ter 10. Só tem um detalhe. Antes do diploma vem estudar. Mas pastor, eu não gosto de estudar. Não tem problema, querido. Deus te abençoe. Sem diploma. Porque, gente, nós não podemos inverter as coisas. Nós estamos achando que servimos a Deus, Deus vai mudar o planeta por nossa causa. Tem crente que é doido. Ele comprou um dia $2, aí sobe a bolsa de valores de Nova York e fala, foi porque eu comprei $2, Deus está abençoando. Não, Deus não vai mudar a bolsa de valores do mundo inteiro porque você tem $2. Ah, porque eu fui no shopping, tinha uma vaga, estava escrito idoso, eu não sou, eu acabei pegando, Deus abençoou. Não, não abençoou. Você não é bênção não, você roubou a vaga do tio e da tia, que era para pegar aquela vaga lá, não foi bênção não. Não misture, você pode ser uma bênção e pode andar com Deus, e tem que andar com Deus, mas a colheita, ela virá depois do plantio. Como é que você vai ser diferente, só porque você é mais bonitinho? Deus não vai mudar a natureza, Deus não vai mudar o princípio dele, para encaixar você, é você que se muda, para encaixar no plano de Deus. Começa hoje, a cuidar do seu alimento. Não, pastor, eu tenho um pecado, eu como mesmo. Tá bom, vai viver menos. Mas é que não tem que, se você semear coisas boas no seu corpo físico, acordar na hora certa, dormir, se alimentar, não comer porcaria, você vai ter vigor, vai dizer, Deus me abençoe, e é mesmo, porque você planta e você colhe. Se você plantar na sua alma, sair do Facebook, fica vendo a vida dos outros, gente, olhando as fofocas do povo, curtindo o outro lá fazendo bobagem, gastando horas, não são minutos, horas do seu dia, com o que não alimenta a sua alma. Aí depois você vai me dizer que você não entende a Bíblia, não vai entender nunca. Comece hoje a cuidar do que entra na sua cabeça, a cuidar do que você lê, a cuidar do que você pensa. Paulo aos Filipenses já disse, tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que é louvor, coisa boa, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a paz de Deus em Cristo Jesus guardará o seu coração. Semeou na coisa boa, nas coisas boas. Se você quer uma experiência com Deus, então invista no Espírito. Invista. Desliga a TV e vai orar, mas não vai orar distraído. Vai ler a Bíblia. Vai ter um tempo sozinho com Deus.
Ah, ninguém dá em paz para mim em casa. Então deixa o povo dormir, você levanta de madrugada e vai. Mas se você não semear no Espírito, não jejuar, não orar, não tiver apego à palavra, não participar de um culto, não vier na oração, não vier aprender a palavra de Deus, os anos vão passar e você vai dizer: pastor, eu estou fraco. E vai estar mesmo. Vai estar mesmo, porque Deus não se deixa escarnecer. Gente que por fora está de pé, mas por dentro está caído. Gente que aparentemente está vivo, mas na verdade está morto. Gente que tem cara de vivo, mas não está vivo. Por que não está vivo? Porque quando foi semear no corpo, semeou errado. Quando foi semear na alma, semeou errado. Quando foi semear no espírito, semeou errado, ou não semeou. Aí não vai ter jeito. Hoje à noite eu quero que você entenda que você não precisa ser especial aos olhos de ninguém nessa terra. Essa lei funciona para você. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia quando for a sua vez. Eu quero fazer desse ano um ano de uma busca especial e sobrenatural de Deus. Esse ano eu não vou perder tempo com coisa que fica perdendo tempo todo ano. Você conhece gente que há 10 anos você está com ele, há 10 anos você puxa ele, há 10 anos você empurra e puxa e arrasta, e ele fala: estou sem força. Esse ano eu vou dizer: Deus te abençoe, meu filho. Igual motorista de ônibus cheio, eu ouvi isso, eu gostei tanto. Você busca Deus, enche o seu coração de Deus. Eu ouvi isso hoje, Cláudio Duarte. Ele disse que você vai num culto, sai cheio de Deus. Quando você sai da porta, o diabo, ele quer encher você de porcaria. Você tem que fazer igual motorista de ônibus cheio. Quem já pegou ônibus cheio aqui? Ou já tentou pegar? O motorista está dirigindo, ele faz assim, ó. Está cheio. Aqui não, pega outro lá atrás de mim. Gente, esse ano, meu irmão, você quer andar comigo, você vai andar comigo, mas nós vamos andar mesmo. Nós vamos voar, nós vamos andar, nós não vamos ficar parados. Porque não é possível entrar ano e sair ano, e o povo quer colher da roça do outro. O povo quer colher da roça do outro. Não é possível. A Bíblia é clara, Deus não vai se deixar escarnecer. Se você escolher semear no seu corpo, final do ano você está dando testemunho de coisa boa aí na sua vida. Se você escolher semear na sua alma, o Alzheimer foge de você. Se você escolher semear no seu espírito, você vai ter experiências maravilhosas, independente de cargo, de seminário, de qualquer coisa. Vai ser você e Deus andando junto, não tem nada melhor do que isso. Terceira e última lição. Colheita é sempre maior do que o plantio. Colheita é sempre maior do que o plantio. Se você pegar um caroço de laranja, isso é fé, e for plantar só um caroço, assim, vou plantar uma que é suficiente, e você plantar lá o caroço, a semente da laranja, não é caroço, é semente, ela não vai produzir só uma laranja, ela vai produzir muitas laranjas, muitas vezes, e cada laranja com muitas sementes, porque tudo que você plantar vai colher, e vai colher muitas vezes mais. É sempre assim, e é sempre mais. Se você planta coisa ruim, não venha chegar para Deus depois e dizer: ó Deus, eu pus o senhor dá um, compensa aí, me livra. Deus vai dizer: não existe plantação um por um. Uma semente de laranja é um pé inteiro de laranja. E o pé de laranja dá laranja todo ano, louvado seja Deus. Se você plantar um negócio ruim, aguenta, Zé. Aguenta, porque vai nascer é uma árvore. E não vai adiantar gemer, porque plantou e sempre dá mais. Mas a boa notícia é que se você plantar boa também, então vai dar muita coisa.
vai dar muito mais. E quando eu vou pregar em Minas Gerais, sempre eu vou em Minas Gerais, já me perguntaram se eu tenho família lá, tem nada, que eu gosto de pão de queijo. Quando eu vou para Minas Gerais, vai por Aguaí, tem uma plantação que dá gosto de ver no segundo semestre. O camarada caprichou, plantação de laranja, dá gosto de ver, gente. Você olha assim, aquelas ruas de laranja, assim, ó, perde de vista o tanto de pé de laranja tem. E se ele plantou uma errada, não tem problema, vai dar muito, mas é uma. Aquele homem, ele plantou muita laranja. E quando der também a coisa boa que ele plantou, não vai ter limite para aquele laranjal. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Planta coisa boa, porque você vai colher muitas vezes mais. A Bíblia diz aqui no versículo 8, que semeia na sua carne, colhe o quê? Corrupção. Mas não colhe uma corrupçãozinha não, colhe muita corrupção, porque não há semeadura para colher pouco. Se você planta na sua carne, e a carne aqui é natureza carnal, é vida de pecado, é vida que desagrada a Deus, é vida longe das coisas de Deus. Se você planta na sua carne, aguarde, está escrito. Porque quem planta muito vai colher muito, e vai colher corrupção, e vai colher o que você já viu gente antes de que você plantando. O que te faz pensar que no seu caso vai ser diferente? O que te faz pensar que se você plantar coisa errada, no seu caso, a luz vai brilhar, e vai inverter? Não, vai ser igual. Quem planta na natureza carnal, colhe corrupção, e a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E a Bíblia diz que quando uma pessoa está cheia de Deus, e ela não põe Deus para morar dentro dela, aí aquele diabo ele sai, vai por lugares desérticos, e ele vai lá e acha 7 piores do que ele. E se quando ele voltar não tiver ninguém morando, que seria o Senhor Jesus, então o estado daquele homem se torna 7 vezes pior do que o primeiro estado, porque volta com 7 espíritos piores do que ele. Plante na carne, plante nos desejos, plante no pecado, plante na corrupção, e você vai colher muitas vezes mais, é o que diz a palavra de Deus. Mas a boa notícia está aqui no mesmo versículo. Mas o que semeia no Espírito, o que semeia no Espírito, o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você semeia no Espírito, e aquilo dá muitas vezes mais também. Aquilo vai multiplicar como uma laranjeira, aquilo vai produzir vida para você. Gente, eu preciso dizer com todas as letras, não é uma questão de amor, porque Deus nos ama independente de qualquer coisa. Não é uma questão de amor. Pastor, por que eu estou passando por isso? Será que Deus não me ama? Errado. Não é a questão de amor. O amor é incondicional. A Bíblia diz em Jeremias que com amor eterno, diz o Senhor, com amor eterno eu, o Senhor, te amei, e com bondade eu te atraí. Não é uma questão de amor. O amor dele é revelado pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus, e ele nos deu a vida, e agora não nos dará juntamente com isso mais? Sim, não é uma questão de amor, é uma questão de plantar e colher. Chegue para o seu filho e ensine ele a orar, ensine ele a jejuar, ensine ele a ler a Bíblia, ensine ele a respeitar os pais, ensine o seu filho, ensine a sua filha a honrar os mais velhos, ensine o seu menino, a sua menina a não ser viciado em jogos, em televisão, ensine. Aí depois você vai colher um menino abençoado, e as pessoas vão dizer que você tem sorte. Vou dizer uma coisa para você,
Eu fico olhando para aqueles cantores que nós temos aí no Brasil, evangélicos, que são uma benção, mas são alvo de crítica do povo de Deus que dá dó. Tem gente crente aí, ó, gente criado no Evangelho, gente que foi batizado com o Espírito Santo novinho ainda, gente boa que Deus levantou para abençoar esse país, abençoar com louvor, abençoar com pregação, uma geração de jovens que estão impactando o Brasil, impactando o mundo. O mundo. Você olha para eles, eles estão viajando o mundo, pregando e louvando. E uma meia dúzia de frustrados criticam a música, criticam o ritmo, criticam a roupa, criticam tudo. Por que criticam tudo? Porque estão vendo o outro colher. E se está colhendo, é porque plantou. E com você não vai ser diferente. Se você escolher plantar coisas no Espírito, Deus vai levantar você e vai levar você em lugares que você não planejou ir. Deus vai permitir você ter experiências que você nunca sonhou em ter. Deus vai usar você em lugares, vai usar você com pessoas, porque quem planta no Espírito, também colhe no Espírito, muito mais do que plantou. Eu preciso que você entenda isso para o passarinho não roubar essa mensagem. Não é uma questão de amor de Deus. Não é uma questão de famílias prediletas. É uma questão de plantar e colher. Olha, colheita sempre é mais abundante do que o plantio. Quando Paulo escreve 2 Coríntios 9:6, ele diz: o que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia com abundância, não é difícil de entender, gente, com abundância colherá. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas não é só Deus que ama quem dá com alegria, não. Você também. Você já pediu alguma coisa para alguém e a pessoa te deu com uma vontade? Você tem coragem de comer? Eu não. Se eu pedir um copo d'água para você, e você fizer uma careta, eu não bebo, porque eu vou engasgar com essa água. Se nem nós aceitamos quem dá as coisas sem alegria, imagina Deus que é dono de todas as coisas. Deus ama quem dá com alegria, e quem põe 2 sementes tem 2 laranjeiras. Quem põe 10 sementes tem 10 laranjeiras. Quem põe 100 sementes tem quantas laranjeiras? O povo quer pôr uma sementinha e tem uma horta grande toda, não vai dar certo. É assim que eu aprendi com o meu pastor Aguiar, mais de 20 anos atrás. Ele disse assim, ó: você enche a sua mão para dar as coisas para o reino de Deus, e Deus enche a mão dele para dar as coisas para você, e a mão de Deus é maior, e é mesmo. Toda vez que lá em casa a gente faz a listinha para abençoar, não passa um mês, nós recebemos mais vezes do que nós fazemos. Não fazemos por troca, não é isso, mas é uma lei. Nós temos gente lá no encontro com Deus, gente que não pode, vai poder, vai em nome de Jesus. O que vai acontecer? Não vai acabar março, e a bênção de Deus vai alcançar a minha vida de novo, porque não perde para Deus, ninguém perde para Deus. Eu me lembro quando eu era tesoureiro no culto de terça-feira, Nazaré Central, 20 anos atrás, meu Deus, quanto tempo. E eu era o responsável por pegar o copo de água e colocar o copo de água dos pregadores. Como lá é muito grande, não tinha jarra, não tinha como eu ter cozinha. Então eu ia na padaria, pegava o copo de água, comprava o copo de água ali, tudo bem. Teve um dia que o culto foi tão diferente, tão especial, e não é que esqueceram de passar a oferta para pagar as despesas? Acabou o culto, estou indo embora, vem uma senhora vem e fala assim: olha, o senhor não passou a oferta hoje, né? Eu pensei comigo,
verdade, a senhora me perdoa, mas doido para ela falar, tudo bem. Porque já tinha acabado o culto, estava todo mundo indo embora já. Ela falou, eu queria ofertar. Falei, então vamos lá. Sempre chama 3 pessoas, tem que ter testemunha. Oramos com ela, colocou a salva, ela colocou as moedinhas dela, subimos, fazer o relatório, os 3 assinam, tal, porque tudo tem que ser feito direito. Quando nós fomos ver o tanto de moeda que entrou, foi exatamente o valor da água. Até aí nada, mas o Espírito Santo falou no meu coração com muita clareza: eu não fico devendo nada para ninguém. Veja que eu não estava cobrando a água. Eu só estou dizendo que você nunca vai superar Deus em dar. Você nunca vai superar Deus em abençoar pessoas para que Ele não te abençoe muitas vezes mais. Porque qualquer colheita que você faça vai ser muito mais do que o que você plantou. Não tem jeito. O que é que você está semeando? Onde você está semeando? Está semeando na sua carne? Está semeando nos desejos e nos prazeres? Está semeando na preguiça? Sabia que preguiça é pecado? Pecado. Sabia que comer demais é pecado? Sabia que qualquer coisa que destrói o seu corpo é pecado? Onde você está semeando? Porque sabe, essa não é uma mensagem ruim, é uma mensagem boa. Não precisa ser ruim. Ela pode ser boa se você pensar assim: eu vou usar esta lei, eu vou usar este princípio a favor de uma nova história na minha vida. Não perca mais tempo. Não perca a oportunidade de semear no Espírito. Pastor João nos ensinou há muitos anos atrás: faça uma agenda semanal contando as coisas primeiras melhores. Domingo de manhã vamos estudar a palavra de Deus. Marque. Quando alguém vier com outro convite, você fala: não posso, que eu já tenho compromisso. Domingo à noite, celebração. Mas o sobrinho vai fazer aniversário. Pode fazer, filho. Eu vou na celebração, que é o culto, está marcado. Terça-feira nós oramos junto às 8 horas da noite. E se, não tem e se, marque. Semeie no Espírito. Vá numa reunião que está acontecendo numa casa, no dia que você pode, numa célula. Semeie no Espírito. Porque todo aquele que semear no Espírito vai colher muitas vezes mais do que semeou. Essa notícia aqui, ela pode ser boa para uns e pode ser ruim para outros. O que você vai fazer com essa lei é o que vai determinar. Colher não é uma opção para quem semeia. Colher não é opção. A opção é o que você semeia. Mas o que você semear não tem mais opção, é o que você vai colher. Muitas vezes mais. Hoje eu quero orar por você. Você que eu tenho certeza que entendeu. Você entendeu e enquanto eu falava, o Espírito Santo falou do assunto que precisa falar com você. Deu exemplo, você lembrou de gente, você lembrou de tudo, você lembrou de roça, você lembrou de cavalo saindo da chuva, você lembrou de tudo. Você lembrou de laranja, de Minas, de pão de queijo, olha quanta coisa você lembrou. Mas você lembrou também de que se você não semear, você não colhe. Você lembrou que a colheita virá depois, não antes. E você vai colher muito mais do que você plantou, seja o que for. Vamos ficar de pé. Você pode dizer à pessoa do seu lado: agora é com você? Agora é com você.
Agora é com você. Agora é com você. Agora é com você. De verdade, quem gostaria de terminar 2017 com mais saúde do que começou? Saúde física. Mantenha a mão se dá para levantar, porque às vezes assim, eu queria, não consegue levantar. Ok, que bom. Outro, quem gostaria de estar com a cabeça melhor, mais leve, em paz, no final do ano que está agora? Levanta a mão. Oh, o povo quer. Coisa boa. E quem gostaria de ter experiências especiais com Deus em 2017, mais do que teve em todo o tempo passado? É para você a mensagem então. É para você. Eu estava pensando, será que é para o povo certo que eu estou pregando? É. Colhendo o que semeia. Deus quer. Deus quer te abençoar. Deus tem poder para te abençoar. Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para libertar, restaurar, fazer coisas novas. Mais glória na segunda casa do que na primeira. Reconciliação, vida. Mas depende de você. Depende de você. Depende de você. E quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos? Viu? Eu não posso fazer mais do que orar por você. Mas você pode fazer mais. Você pode tomar decisões na sua vida. Comece hoje não comendo o mundo todo quando chegar em casa. Comece hoje não assistindo TV até as 2 da manhã. Amanhã você fala, estou quebrado. Comece hoje. Comece hoje. Comece hoje. Uma nova vida, uma nova forma de plantar. Comece hoje. E não vai demorar nada. Você vai voltar com seus feixes dando glória a Deus. Eu estou animado porque eu sei que você quer isso. E eu sei que Deus não vai falhar quando chegar a sua vez. Eu estou animado porque vai funcionar com você. Você vai colher o que você planta. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai celestial, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, orar nessa hora, nesse momento, com todos que estão ouvindo essa mensagem. Não importa onde ele está. Mas nós sabemos que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. É uma regra. Funciona nos Estados Unidos. Funciona no Brasil. Funciona na Europa. Funciona na África. Funciona na Oceania. Funcionou na geração passada. Funciona nessa e vai funcionar na próxima. Já não é uma questão de um plano especial para alguém. Já não é uma predestinação fatal, que um vai ter e o outro não vai. É apenas a lei que o Senhor estabeleceu para todos os seres vivos, todos os homens. O Senhor disse, não erre, não se engane, eu não vou me deixar escarnecer, diz o Senhor. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você semear na sua carne, na sua natureza carnal, você ceifará corrupção. Mas se você semear no Espírito, do Espírito, você colherá a vida eterna. Ó Deus, nós não queremos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo, nós vamos colher. E nós vamos colher, porque não há colheita sem semeadura. Porque a colheita sempre vem depois que nós plantamos. E porque sempre colhemos muito mais do que plantamos.
A questão é que essa pessoa, ela quer plantar a coisa certa agora. Ela precisa começar hoje. Precisa vencer hoje. Cada dia uma batalha e o seu próprio mal, diz a palavra. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu não preciso me preocupar, ó Deus, com 2018, eu me preocupo em vencer hoje. Hoje, faltam poucas horas para esse dia acabar. Eu vou plantar coisas no Espírito e eu vou colher um dia, louvado seja Deus. Amanhã eu me preocupo só com amanhã. Eu vou plantar coisas no Espírito e eu vou colher em nome de Jesus. E um dia de cada vez, plantando no Espírito, plantando coisas em Deus, a minha hora vai chegar, o melhor de Deus está por vir, e como diz a palavra, eu vou comer o melhor desta terra. Os meus olhos verão a salvação. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Senhor, olha para esse coração agora. Ele entendeu, o passarinho já não vai roubar mais. Ela entendeu, o passarinho já não vai roubar mais. Que essa semente caia em terra boa, Senhor. Que essa semente caia em terra que vai produzir 30, e 60 e 100 por um. E que este homem e esta mulher que vão sair um pouco tristes, tenham a tristeza segundo Deus, como está escrito. Uma tristeza gerada por Deus produzirá vida, porque nós já sabemos o que é que nós temos que fazer daqui para frente, em nome de Jesus, amém. Você vai abraçar uma pessoa e vai dizer: me aguarde, porque eu vou colher muita coisa boa de Deus. Diga: me aguarde. Diga: fique perto de mim, porque eu vou colher muita coisa boa de Deus. Me aguarde. Você quer vitória? Anda comigo. Fala assim: anda perto de mim que você vai ver. Anda perto de mim. Diga assim, ó, se você soubesse o que Deus vai fazer na minha vida, diga aí, ó, se você soubesse o que Deus vai fazer na minha vida, você me pagava uma janta hoje. Fala aí. Ali num restaurante bem chique, se soubesse. Hoje mesmo. Amém? Posso ensinar só mais uma coisa? Só uma só, e vamos embora? Você tem que andar com gente que faz você crescer e não retroceder. Você não é o salvador do mundo para tentar agarrar todo mundo que não quer. Se você lê um livro por ano e começa a andar com quem não lê nenhum, aí você vai achar que está bom. Ano que vem você vai estar lendo meio. E você ainda vai estar achando que está bom, porque está bom mesmo, perto dos outros lá, está muito bom. Então você tem que andar com quem lê 12. Você fala: eu vou ter que ler também. E daqui a pouco você está lendo. Se você andar com quem ora, logo você vai estar orando. Se você andar com quem vai no culto, adivinha onde você vai estar? Culto. Põe no seu coração. Anda com quem vai fazer você crescer. A Bíblia fala para dar mais conhecimento para o sábio. O sábio? Diz assim: instrui o sábio. Ela não fala para instruir o tolo. O tolo é tolo. Instrui o sábio, e ele ainda crescerá em entendimento. Agora você vai dizer para a pessoa do lado novo: se vai andar comigo, você precisa melhorar um pouco aí, viu? Você precisa melhorar. Quer andar comigo, você tem que melhorar também. Não é assim. Você não me puxa para trás não. Vamos para frente. Precisa dar uma melhorada. Quem entendeu o recado? Então quando o seu zap tocar e for um que faz você ir para trás, já nem atende, filho. Nem atende. Nem atende. Ele vai atender. Andou para trás, eu nem atendo, filho. Não sou caranguejo. Caranguejo que anda para trás? Não sei. É? Caranguejo? Anda para trás. Eu não sou caranguejo. Sou ovelha. É para frente.
E ovelha segue o pastor, que é Jesus, que está lá na frente, louvado seja Deus. Amém?